Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a nossa reunião e que façamos desta hora uma hora inesquecível, já agora. No mínimo. Ora bem, hoje propus-me conversar convosco sobre um sentimento nefasto, diria muito nefasto, devido a coisas que nós não fazemos bem. Alguém sabe de que sentimento estou a falar? Culpa. É um sentimento, eu disse muito nefasto, mas será porventura o sentimento mais nefasto em nós. E espero que ao longo desta conversa possamos chegar a essa conclusão. Há pessoas que poderão dizer assim, ou pensar neste momento, o ódio é pior do que a culpa. Não é? O ódio, sei lá, o sentimento, o egoísmo é pior do que a culpa. Eu aceito que tenham opiniões diferentes da minha, mas eu não sei se será pior. E eu gostaria, ao longo desta hora, de tentar provar isso. Portanto, é um sentimento mesmo muito nefasto. Portanto, vamos procurar saber o que é, conhecer as causas, os efeitos, o que fazer, já agora, não é? Será o mais importante, e tentar chegar a uma conclusão. Eu trouxe uma cábula porque pensei muito nesta palestra e não queria fugir, não queria deixar nada em branco. Ainda há cadeiras. Paulo de Tarso, acho que definiu muito bem o sentimento da não culpa. Que ele disse que não fazia o bem que queria mas fazia o bem ou o mal que não queria fazer. Portanto, não fazia o bem que queria, mas fazia o mal que não queria fazer. Reparem, todos nós nos revemos nesta frase, acho eu. E se ele disse isso, que era um espírito de uma certa evolução, há 2000 anos, quem sou eu, diria eu, quem sou eu para pensar o contrário, não é? E ele, através desta frase, ele tenta inibir-se quase por completo da culpa, que é uma coisa extraordinária. Isto é, a culpa é algo que é inerente ao ser humano. É o tal sentimento muito nefasto, mas que é inerente ao ser humano. Nós pensamos sempre que o outro é diferente de nós e que nós estamos a passar por uma situação de culpa ou outra situação qualquer aflitiva e somos únicos no mundo. Ninguém mais está a passar pela mesma situação, ninguém mais pensa como nós, não é? Ou tem os mesmos conflitos que nós temos. E isso não é verdade. Portanto, a culpa é um sentimento que é absolutamente normal no ser humano. Eu não vou aqui afirmar que toda a gente, absolutamente toda a gente, sinta culpa. Claro que não vou afirmar isso.
mas posso afirmar é que a maior parte das pessoas sente culpa. E isto é uma constatação. Portanto, não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos é tentar arranjar soluções para isso. Não é? E porquê? Porque é que nós sentimos, a maior parte das pessoas tem esse sentimento tão negativo, que quando formos analisar os efeitos, nós vamos ver quais são. Reparem, só sente culpa só tem culpa, para não usar um pleonasmo, quem se sente culpado. Eu sou a única pessoa que me posso culpar a mim mesma. Concordam com esta frase que eu disse? Reparem, muitas vezes nós sentimos culpa porque alguém nos atribui. Certo? E nós ficamos assim um bocado naquela, especialmente se não somos pessoas seguras. Mas, na realidade, há aqui cadeiras ainda, na realidade, só tem culpa quem se sente culpado, o resto não. O Espiritismo, e nós estamos aqui a analisar a culpa com base na filosofia espírita, naturalmente, não é? O Espiritismo ensina-nos que não há erros. Há exercícios de aprendizagem. Isto é, eu sinto-me culpada porque fiz algo de mal, aquela definição que demos no início. Mas há aqui uma incongruência, porque se o Espiritismo me ensina que não há erros, que há experiências que eu vou de aprendizado para eu aprender, então onde é que cabe aqui a culpa? Se de facto aquilo que eu faço de mal não é o mal em si, mas é algo que eu faço porque ainda não sei fazer bem. Vamos dar um exemplo. Poderíamos dar milhares de exemplos. Todos nós conhecemos povos primitivos, os povos primitivos que ainda existem e vivem nus, ou seminus. Muitos deles, muitos primitivos, vivem nus. Segundo o nosso ponto de vista, não é? É um erro estarem ali com as partes pudibundas à mostra. Segundo a nossa cultura, é um erro muito grave. Eles deviam sentir culpa disso, porque nós não fazemos isso. Certo? Mas não é um erro para eles, é para nós. Para eles, o que é? É uma experiência, é um aprendizado que eles estão a fazer para um dia, em próximas encarnações, provavelmente não nesta, aprenderem outras formas de viver. Então, nós podemos catalogar isto como um erro? Não, é uma experiência de aprendizagem. Certo? Por exemplo, outro exemplo, ainda pensando nos primitivos, nós sabemos que ainda existem canibais, não é? A antropomorfologia. Isso é um erro? Para nós é uma coisa horrível, absolutamente horrível, condenável. E para eles? Eles estão a errar, é? Quem comete esse erro está a errar? Claro que não está. Porquê? Porque não é um erro, é a experiência, porque eles estão a passar neste momento da sua evolução espiritual. Dei estes dois exemplos, mas poderia dar milhares de exemplos e vocês estão a pensar em muitos próprios, vossos.
Não é? Isto só para tentar que entendamos de uma forma racional, porque não podemos ir muito pela emocional, porque essa é que nos prejudica bastante. De uma forma racional, o nós procurarmos trabalhar a ausência da culpa, certo? E estes exemplos penso que nos ajudam muito nesse sentido. Outro fator muito importante que penso que também nos ajuda é o seguinte: quando é que vocês acham, ou quem é que vocês acham que tem culpa, que sente culpa? Que tipo de pessoas? Pessoas boas? Todas. Todas, todas, todas. Há pessoas que não sentem culpa. E são as pessoas... Aqui podemos estabelecer dois parâmetros. O parâmetro da pessoa que não sente culpa, que ainda está muito atrás, ou o parâmetro da pessoa que não tem culpa, que já está muito à frente. Ora, reparem, isto é muito interessante para nós raciocinarmos. Então, se nós estamos aqui a estabelecer dois parâmetros de dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas que não sentem culpa, então isso significa que se eu sinto, eu posso deixar de sentir. Não é? Reparem, isto é a verdade lá para Alice. Se há dois parâmetros, dois conjuntos, digamos assim, de pessoas que não sentem, e eu sinto, eu também sou uma pessoa, então, pelo menos em hipótese de trabalho, não quer dizer que a partir de hoje ou da manhã isso aconteça, mas como hipótese de trabalho, eu posso assumir que posso deixar, quando quiser, quando me trabalhar, de sentir culpa. Não é? Isto é absolutamente racional. Então, vale aqui perguntar se realmente existem esses dois grandes grupos de pessoas tão dispares um do outro. Vale aqui nós pensarmos em que momento da nossa evolução espiritual, visto que nós somos espíritos eternos e que já tivemos muitas experiências existenciais e vamos continuar a ter outras, em que momento da nossa evolução surge esta questão da culpa? Porque há pessoas que ainda não têm culpa. Voltemos aos tais exemplos que demos aqui, não é? Os primitivos, os que andam nus, os que comem carne humana, não sabem o que é culpa. Então, em que momento nós ficamos com essa característica? Há uma fase da nossa vida enquanto espíritos imortais, não é enquanto Noémia ou enquanto a Betina, nada disso, não é? Enquanto espíritos imortais. Há uma fase da nossa vida que nós vivemos aquilo a que eu vou chamar a tudo junto, consciência, isto é, sem consciência, ou se quiserem, sem consciência. Certo? É verdade isto. A consciência é um atributo do espírito. Logo, se é um atributo do espírito, ele teve um momento em que começou a desenvolver-se. E teve momentos para trás em que o espírito ainda não era possuidor desse atributo. Okay? Então, vamos imaginar que é este período assim. Deixa cá ver se tenho mais sorte.
Depois, vamos ter um período em que temos consciência. Isto é, vamos adquirindo consciência. Adquirir. Consciência, certo? Adquirir não quer dizer que eu tenha ficado, vou lentamente adquirindo, certo? E depois vai haver um período em que eu vou ter consciência plena, isto é, a minha consciência vai alargando-se, não é? Vai ganhando cada vez mais pujança, até chegar a uma altura em que eu tenho plena consciência. Uma altura não é um momento exato, a natureza não dá saltos, não é? Plena consciência, certo? Então, por este esquema, nós já percebemos certamente que aqui estarão aqueles que não têm culpa e aqui estarão aqueles que também não têm culpa. Embora em duas fases completamente distintas, porque aqui ainda não têm culpa porque ainda não tinham o atributo necessário para senti-la. Ali, precisamente o oposto, porque tinham um atributo já perfeito, de tal modo que já lhes permitia não ter culpa. Então, a maior parte da sociedade atual viaja aqui neste terreno. Uns mais aqui, outros mais aqui, outros mais ali, outros mais ali. O objetivo desta hora é que nós cheguemos aqui a correr, não é? Não nesta hora. Nesta hora é que cheguemos no entendimento, na razão, no raciocínio. E que depois vamos trabalhando isso. Este esquema é muito importante. E dizer ainda, para completá-lo, que a culpa pode ser consciente e pode ser inconsciente. Quem é que quer ajudar-me a distinguir estes dois tipos de culpa? Portanto, consciente será a culpa que nós sentimos ao nível consciente, com muita racionalidade, que sabemos até muitas vezes a causa, etc, etc, e que em princípio tem que ver com experiências vividas na atual encarnação. A inconsciente serão os arquivos que nós já trazemos de outras encarnações, arquivos de culpa, que trazemos de outras encarnações e que vão somar-se às culpas que, entretanto, vamos amealhando, que nós gostamos muito de amealhar, não é? Amealhando nesta encarnação. Alguma dúvida até aqui? Ou algum comentário, alguma ideia, algum acrescento? Não? Muito bem. Então, vamos às causas. Eu anotei aqui 3 fatores importantes nas causas. Um dos fatores, provavelmente o que mais pesa, é o fator que herdamos, vamos chamar-lhe a nível educacional. Na família, no lar, na sociedade, no trabalho, no nosso dia-a-dia. Portanto, é todo um somatório de situações que,
Ou nós somos muito seguros de nós, ou quase obrigatoriamente, se não tivermos estas lições bem estudadinhas, vamos somando culpas sobre culpas. Porquê? Porque a educação ainda é muito castradora. Não é para tornar o ser responsável, é para tornar o ser culpado, que são coisas completamente diferentes. E então, desde crianças, nós fomos habituados a assumir culpas que não entendíamos muito bem, mas que nos eram transmitidas, imbuídas pelos nossos pais. Não estamos aqui a dizer que eles foram maus, ou que eram culpados, ou que não eram culpados. Fizeram o que sabiam fazer e o melhor. Portanto, não é por aí, não é a culpar ninguém que nós vamos lá, de maneira nenhuma, mas é uma constatação. Eu lembro-me quando era miúda, quando comecei a olhar um bocado para a sombra, tipo 12, 13, 14 anos, por aí, a minha mãe, que era muito rigorosa na educação, isso lhe devo, dizia, olha que não se olha para os rapazes. Tem muito cuidadinho, muito menos falar com eles. Isso é próprio das... E sempre com o dedo em rista, não é? Isso é próprio das meninas que não se portam bem. E ai de ti se eu sei disso. E ai de ti se eu sei que acompanhas com alguma menina que fala com os rapazes. Cuidado. E eu tinha um medo da minha mãe que me pelava. Não é? As escolas eram feminina e masculina? Eu já tinha turmas mistas, depois mais avançados, porque o curso, portanto, eu estudei numa cidade pequena e não havia turmas só de meninas, não é? Pouca gente estudava na altura, não era como hoje, infelizmente. Não, mas não era necessário dizerem-me isso, não olhava para os meninos. Não. Bom, então, eu incuti isso em mim. Eu, para ser uma boa menina, não podia olhar para os rapazes. O problema é que a mim apetecia-me olhar para os rapazes. É lógico, não é? Então eu vivia um drama terrível comigo. Porque, por um lado, e os rapazes também olhavam para mim, claro, e também me diziam coisas, não é? É lógico. Era um drama terrível, terrível. Eu sentia-me uma pecadora, porque depois é o pecado, não é? É todo um conjunto de situações em que... E depois isto são coisas inconfessáveis, não se dizem a ninguém, porque é uma proibição. Então aí a culpa atinge valores incalculáveis. Pronto, este é um pequeno exemplo, mas poderíamos dar milhares de exemplos e vocês têm-nos também com certeza. Reparem, então o que é que acontece? Nós registamos culpas desde quando somos crianças, fruto dessa educação. Muitos de nós, e eu felizmente posso dizer isso, libertamo-nos das culpas em adultos, porque temos outra forma de pensar, outro raciocínio, lemos muito, conversamos muito, etc, etc, e conseguimos entender que realmente aquilo era uma criancice, a gente não dá importância a isso. No entanto, pesou muito durante anos. E há muita gente, provavelmente, que nunca consegue separar-se disso, que nunca arranja um namorado, que não foi o meu caso, apesar de ser solteiro, que nunca consegue estabilidade emocional, etc, etc, etc. Portanto, nós agora aqui podíamos estabelecer parâmetros incríveis com base nisso. Então, este fator é muito importante, pesa muito, pesou muito em todos nós, certo? Outro fator que eu aqui, outra causa que eu aqui anotei e que não temos muito a noção dela, e eu pedi a vossa atenção para isso, são respostas do inconsciente.
que de alguma forma tem que ver com isto que dissemos aqui atrás. Isto é, ou nós sabemos muito bem como é que estas coisas se processam, ou então, de repente, que até somos pessoas arejadas e bem resolvidas e tal e não sei o quê, mas se não tivermos muita atenção, vêm umas respostas do inconsciente que não deviam vir, que só vêm atrapalhar, se a gente não souber geri-las bem. E vêm precisamente sob a forma de culpa. É por isso que a segurança, não é? O nós gostarmos de nós, o auto-amor é muito importante, precisamente também por causa deste fator. É subtil, este é muito subtil, enquanto que o primeiro não é, este é. Daí que exija muito a nossa atenção. O terceiro fator que eu anotei, pronto, lembrei-me destes três, provavelmente haverá mais, é a questão das religiões que são castradoras, de uma forma geral, todas elas, a questão do pecado, não é? O pecado, o que é o pecado? É o mal, é qualquer coisa que nós não podemos fazer, porque senão vamos para o inferno, não é? E o fruto proibido é o mais desejado, é evidente, não é? Abençoada a doutrina espírita, porque nós podemos fazer tudo. Agora, convém-nos ou não, mas podemos, não é? Por isso, as religiões, e não estamos aqui contra as religiões, estamos a constatar um facto, nem estamos a dizer a A, a B ou a C, de maneira nenhuma, porque todas elas, umas mais, outras menos, terão esta característica. Mas o espiritismo também tem. Quer dizer, alto lá, não é o espiritismo. Eu falei mal, eu disse mal, não é o espiritismo. Mas os espíritas, de uma forma geral. Porque os espíritas mal informados transformaram o inferno no umbral. Transformaram o pecado no sofrimento que temos aqui e depois no plano espiritual, que não sei se é melhor, se é pior que o inferno. Enfim, quer dizer, há uma espécie de correspondência entre uma coisa e outra, um cruzamento de dados, não é? Só os nomes é que diferem, a terminologia. E os romances espíritas são muito responsáveis por isso. Eu não tenho nada contra os romances espíritas, que eu também li, agora não leio muito, prefiro ler outras coisas, mas não tenho nada, desde que a gente os saiba ler. Desde que a gente saiba o que é para ficar na cabecinha e o que é romance, o que é ficção, certo? O que não tem muito interesse. E já agora, se me permitirem um conselho, vamos, que é precisamente o que eu não fiz, vamos ler romances espíritas só quando conhecermos bem a doutrina espírita. Porque aí já sabemos o que deve ficar na cabecinha e o que é ficção. Então, os romances espíritas são muito responsáveis por isso. Quem lê romances vê que, de facto, todos eles fazem, de alguma forma, a apologia do sofrimento. Não é? A gente tem de sofrer que é para depois ser feliz. Uma questão. A outra questão é, a gente sofre porque, cá está a culpa. Não é? A gente sofre porque fez um erro. Porque errou. E então, como errou, tem de sofrer. Se não é nesta, é na próxima. Se não é numa, é em duas ou em três, até resolver o problema, até resolver a situação. E no plano espiritual também, certo? Portanto, uma vez mais, a culpa. É que nós temos isto tão impregnado desde séculos e séculos, que se militamos numa religião, damos-lhe a terminologia daquela religião. Se militamos noutra, é da outra. Se é no espiritismo, é de outra maneira, certo?
até ao momento de refletirmos de facto em conjunto e de, mais do que refletir, raciocinar, utilizar a razão, certo? Deus é Pai, é assim, ou acreditamos no que estamos a dizer, isto é, ou sentimos o que estamos a dizer, ou então não dizemos. Não é? Aqui não há duas, há só uma, de duas uma. Então, se eu aceito, se o Espiritismo me explica exaustivamente de que Deus é amor, de que Deus é Pai, então, racionalmente, com base nesse conhecimento, eu vou ter de acertar as agulhas, de acertar as ideias. Porque o meu pai o que quer é que eu seja feliz, não é que eu sofra, é que seja feliz, que aprenda a ser feliz. E, portanto, vai-me dar os mecanismos necessários para que isso seja possível. Eu posso não os querer aproveitar, ou não ver muito bem onde é que eles estão, ou coisa assim no género. Isso depois é outra palestra, é outra situação. Mas os mecanismos estão lá, certo? Então, estes três fatores são, de facto, aqueles que eu indiquei como importantes, não é? Vamos ler romances espíritas? Vamos, até é agradável e tal, saber a história de duas ou três vidas da mesma personagem e tal, sim, é engraçado. Mas é um romance que nós estamos a ler, ok? É uma espécie de novela que nós estamos a ler, está bem? Muito bem. Então, já vimos as causas, as tais 3 causas, certo? Alguém quer acrescentar mais alguma? Não? Chegam. Se a gente pensar bem nestas, vamos lá das pernas, certamente. Efeitos. Olha, os efeitos são os piores que nós podemos imaginar. Os piores. É uma carga emocional muito negativa, porque a gente diz assim, então a culpa, tal. Não, é que é uma carga emocional que sobrecarrega todo o nosso organismo, que sobrecarrega as nossas células, os nossos micro-organismos, permanentemente. É a causa de todas as nossas doenças. Todas, se calhar, também não quero estar aqui a exagerar, posso estar a exagerar. Mas a causa não digo todas, das nossas doenças. Das nossas doenças físicas, porque o corpo físico acaba por ser o nosso maior amigo, que é dos primeiros a dar sinal, não é? Portanto, podemos falar todo o tipo de doenças que quisermos, não é? Lesões, mutilações, deficiências, enfermidades irreversíveis, os atuais, os antigos, enfim, obsessões, já que estamos num centro espírita, obsessões. Quem trabalha, quem colabora em reuniões de desobsessão, sabe perfeitamente que é o denominador comum. A culpa é o denominador comum. Encoberta mais ou menos é a base de uma obsessão. A culpa. E, portanto, mesmo qualquer tipo de enfermidade, mesmo aquelas que são, de facto, irreversíveis. Doenças físicas. E sofre-se muito, muito, mas muito, moralmente. Nós sabemos disso. Portanto, os efeitos são, de facto, nada desejáveis. Quer ao nível físico, quer ao nível emocional, moral. Por isso, porque é que eu estou a dizer isto? Porque é para nós tomarmos consciência
os que estamos aqui, e de uma vez por todas, que vale de facto a pena trabalhar a culpa. Vale a pena. Então, o que fazer? Não é? O que fazer? Não é nada transcendente aquilo que eu aqui anotei, e fiz questão de anotar para não me esquecer de nada, porque eu fiz isto assim, de repente pensei e vieram estas ideias à cabeça e pronto, e anotei-as. Não é nada transcendente, mas segundo o meu ponto de vista é o que basta para nós trabalharmos a culpa. Eu estou a ver-vos muito sérios e nós não temos motivos para estar sérios, porque estamos a falar numa coisa extremamente importante para nós. Nós estamos a investir. Nós estamos a investir. Olhem, o que fazer? A primeira coisa muito importante que nós nunca podemos esquecer é que nós somos todos farinha do mesmo saco. Isto é, tirando uma ou outra exceção, temos de admitir que haja exceções, mas todos nós temos os nossos quês de culpa, ok? Às vezes nós vemos alguém na televisão, muito feliz, muito contente, a contar histórias e não sei o quê, e a gente diz, ei, quem me dera ser... Se a gente de repente está a pensar na culpa, não é? Ei, quem me dera ser aquele, ao menos aquele não sente culpa. Mentira! Mentira! Não é? Quanto mais a pessoa põe o peito para fora, é sinal que eu tenho mesmo, por dentro, tenho para dentro, meu Deus. Não tenham dúvidas nenhumas disso. Quando nós pensamos, achamos que somos muito fortes e que nada nos vence e não sei o quê, é precisamente o contrário. Uma coisa muito rápida, a minha irmã foi passar férias sozinha, ainda por cima, lá para o raio, para a Malásia, para a Singapura, para o Vietnã, para a Tailândia, etc. É claro, eu fiquei com o coração apertadinho, lógico, ainda por cima sozinha, não é? Pronto. O marido dela, eu, à noite, quando fui despedir dela e tal, e assim, vamos ficar sem ela, não é? E tal, assim. E ele, caramba, já devia ter sido. Ele não quis ir, não é? Já devia ter sido, oh, que maravilha, olha, vou ter férias, 3 semanas de férias, que maravilha. Olha, posso fazer o barulho que quiser toda a noite, que ele é um bocado notívago, posso fazer o barulho que quiser, posso comer o que me apetecer, ninguém me chama a atenção, posso me levantar às vezes que quiser de noite, porque não tenho receio de acordar. Era só vantagens, só vantagens. E eu, olha, que bom, que maravilha, são férias, vão ser férias para mim. Entretanto, ontem falei com uma amiga comum e disse ela, epá, o teu cunhado, oh, coitado, mete dó. Já viram? Quer dizer, ele ali, quem o vê, que maravilha, só maravilhas. Coitado, mete dó. Só ontem tentou telefonar-lhe 3 vezes, não é? Até pus lá o WhatsApp lá no telemóvel, para, uma vez por todas, precisamente para poder falar. Portanto, tudo isto para dizer o quê? Quando nós vemos uma pessoa assim, opa, é sinal que aquilo é fogo de vista, nitidamente. Portanto, nós somos todos, de uma forma geral, somos farinha do mesmo saco. Então, primeiro ponto. Bem, o primeiro já foi dito. É que, com o mal dos outros, a gente também se contenta um bocadinho, não é? Nós somos um bocado assim, não vale a pena negá-lo, não é? Porque é como se houvesse ali uma solidariedade no sofrimento. Se a gente dissesse assim, ei, só eu é que sofro disto, o sofrimento era muito maior. Assim, se for o pessoal todo, divide-se o mal pelas aldeias, é diferente. Portanto, toda a gente sofre do mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Porquê é que nós não substituímos consciência de culpa? Já ouviram falar nesta palavra, nesta frase? Eu tenho consciência de culpa. Consciência de culpa. Eu ouço isso quase desde que nasci. Consciência de culpa. A gente nem sabe muito bem o que isso é, mas ouve e faz moça. Faz moça. Então, substituirmos consciência de culpa por consciência de dever. É muito mais bonito. Culpa, que é isso, culpa? Não,
consciência de dever. Isto é, eu tenho consciência que aquilo é importante fazer. Opa, mas eu não consigo chegar lá. Ai, consigo, vou cair, vou, mas não interessa, mas vou chegar lá. Pode não ser agora do primeiro tombo, mas é do segundo, do terceiro ou do quarto e vou chegar lá. Isto é consciência do dever. Siga, para a frente é que é caminho. Porque a consciência de culpa a gente fica ali assim, não é? Feito totó. Não é? À espera do quê? De nada, porque nada vai acontecer. Não vai acontecer nada de bom. De bom. Quando a gente diz nada, é qualquer coisa que se veja, não é? De bom. Agora, se eu arrepiar caminho, aí vai acontecer de certeza alguma coisa. Os joelhos vai esfolar. Exatamente, e depois curam, e depois voltam a esfolar, e depois curam, até chegar a uma altura que os joelhos já não nos falam mais. Porquê? Porque já aprendi a lição. Não é? Já chegou. Exatamente. Há outra questão que é fulcral, é fundamental em relação à culpa, que é aceitarmos-nos como somos. A maior parte das pessoas não gosta dela. Isto é a coisa mais triste que pode haver. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Parece uma frase feita, mas não é, pois não. Não é? Se eu não gostar de mim, quem gostará de mim? Ninguém. Ninguém. Podem ter pena de mim, podem dizer que gostam, mas não gostam, podem fingir que gostam, pode acontecer muita coisa, mas ninguém gosta de mim. Não há pachorra. Não há, pura e simplesmente. Não é? Então, é muito importante isso. Assim, fogo, e como é que isso se consegue? Eu já ouvi para aí uma coisa. Nada aparece de graça, porque aquilo que aparece de graça não tem valor absolutamente nenhum. Vocês conhecem certamente pessoas que receberam fortunas. Eu conheço, vocês todos conhecem. Herdaram fortunas, coisas colossais. Morreram na miséria, a maior parte deles. É quase incrível como é que uma fortuna colossal que caiu do céu aos trambolhões põe a pessoa na miséria. Ao contrário, há pessoas que nascem sem nada e morrem com fortunas. Porquê? Porque não caiu do céu. Trabalhar. Então é essa a questão. Não sei quem disse, mas agradeço. É essa a grande questão. E todos nós temos bracinhos para trabalhar. Bracinhos mentais. Para trabalhar. A questão é que queiramos. E vale a pena. Porque não ter culpa deve ser um paraíso autêntico. Um paraíso. E a saúde agradece. Outro aspecto que eu queria focar, estamos nesta o que fazer, não é? Há uma coisa muito engraçada, não sei se tem alguma graça, que é, nos momentos cruciais da nossa vida, parece que é quando a culpa aflora mais, não é? Por exemplo, quando é no momento da morte, a pessoa até se diz, arrependeu-se, não é? Arrependeu-se do mal que fez, confessou-se, se pertence a uma religião ou coisa assim, porque arrependeu-se. Isto é, a culpa, não é? Daquele que parte e dos que ficam também, porque pedem perdão, porque não sei quê, e às vezes é só de boca. E, quer dizer, pode ser sincero, não estou a dizer que seja de boca, tipo, pode ser sincero, só que essa culpa não foi trabalhada, ela vai continuar. Porquê? Porque é naquele momento de muita tensão, de muita emoção, que se tem coragem, que às vezes é necessário coragem, para dar esse passo. Só que, passado esse momento, muitas vezes chega-se à conclusão que aquilo ficou diluído, continua inalterável, porque não foi uma coisa... A culpa tem de ser uma coisa trabalhada, é nossa. Nós
nós nem temos necessidade de pedir perdão a ninguém. Se calhar é bom, é interessante, não é? Por uma questão de humildade, de reconhecimento, ok, porque não? Mas essa não é a terapia sine qua non, não é, de maneira nenhuma. Porque o importante é a forma como eu a sinto, como eu me sinto e como é que eu lido com ela e não o outro, seja quem for, mesmo que seja aquele por quem eu sinto culpa, a causa da minha culpa, não é? Isto é a pessoa, ou as pessoas, ou aquilo que eu fiz mal, não é? Que interessa eu pedir-lhe perdão se eu continuo com a culpa? Não, isso acaba por não resolver problema nenhum. O importante mesmo é eu perdoar-me a mim e a partir daí, sim, exatamente, agir diferente. Não é? Para pior já basta assim. Pronto, essa é outra das questões então, que eu aqui anotei. Mas é de facto importante essa questão, todos vocês se calhar têm essa noção, não quer dizer que aconteça com toda a gente, mas é nesses momentos cruciais da morte, não estou a lembrar-me assim de outra, um acidente, por exemplo, uma doença muito grave, sei lá, assim nos momentos em que as pessoas estão mais fragilizadas, que sentem essa necessidade, mas essa fragilidade não lhes permite trabalhar a culpa sequer. Aliás, se calhar é o momento da vida delas em que têm mais dificuldade em trabalhá-la, não é? Porque estão fragilizadas, não conseguem. É que é preciso ter força, não é? É preciso querer. E nessa altura a pessoa está um farrapo. Às vezes nem tem querer, nem tem... É um bocado comandada pelas pessoas, quase telecomandada, não é? Porque, pronto, são momentos muito difíceis, porque as pessoas passam. E não é o momento ideal. O momento é o agora, o já, enquanto tudo está normal, digamos assim. Claro que, pedir desculpa, já disse, não considero que seja o mais importante. O importante é nós identificarmos a situação e, a partir daí, trabalhá-la. Sempre no sentido de entendermos que nós, apesar de sermos deuses, como disse Jesus, não é? Nós somos pessoas, somos espíritos em evolução. E abençoado o Espiritismo que nos dá essa ferramenta ótima, senão éramos todos uns inconformados. Olhávamos lá para os nossos ídolos e são muito superiores a nós, aparentemente, isto às vezes é só mesmo fogo de vista, não é? Mas pronto, nós assim os consideramos, sentíamos-nos uns animalzinhos, portanto, em comparação com eles, mas não é nada disso que acontece, não é assim. Não é? Abençoado o Espiritismo, abençoada a filosofia espírita que nos faz uma mostragem completamente diferente, não é? Daquilo que nós somos. E por último, já disse muitas coisas, não já? E por último, lutarmos pela nossa melhoria, não é? Não só em relação à culpa, mas em relação a tudo. Esse é o nosso grande objetivo. Porquê é que existe a lei da reencarnação? Lá no Livro dos Espíritos diz isso. Porquê é que existe a necessidade da reencarnação? Para evoluirmos. Não é? Aqui se fazem, aqui se pagam. Não é? Exato, para evoluirmos. Porquê? Porque aqui custa mais. Nós pensamos que lá é que são elas. Mas não é verdade, é aqui é que são elas. Porquê? Porque temos um corpo físico muito limitado, que nos limita imenso, imenso, imenso as nossas tarefas. Ao nível físico, porque lá também é físico, também
Há leis físicas, diferentes destas, mas também existem. Portanto, aqui limita-nos muito a nível físico, especialmente a nível mental, não é? Porque enquanto estamos encarnados, o nosso inconsciente, em relação ao consciente, é o tal iceberg, não é? Que só se vê a pontinha, que é o consciente, e o inconsciente está todo lá mergulhado no oceano. Isto é, somos uns ceguinhos que andamos para aqui, não é? E com a mania que somos finos. Diga? E com a mania que somos espertos. E com a mania que somos espertos. É um bocado por aí. Pronto, então, o que fazer? Vou repetir, está bem? Que é para vocês não esquecerem. Primeiro, entender que não sou só eu que tenho esse trabalho a fazer. Muita gente, a maior parte das pessoas, tem esse trabalho a fazer. Depois, aceitarmos-nos. Porque se eu não me aceitar, não começo a trabalhar. Eu só começo a fazer qualquer coisa a partir do momento em que eu me sei aceitar como sou. Mesmo que me considero um monstruozinho, não interessa. Vou começar a trabalhar para deixar de ser. E monstros não existem. Em filosofia espírita não existem monstros. Existem espíritos que são filhos de Deus, que temos qualidades incríveis, algumas ainda muito embutadas, porque ainda as não aprendemos a desenvolver, mas que estão lá, que fazem parte de nós, de todos nós. Aqui não há enteados e filhos legítimos, somos todos legítimos. Depois falei naquela história da morte. Há uma coisa muito importante também, nós somos os nossos próprios juízes. Eu sou a minha própria juíza, digamos assim, não é? Ninguém me vem julgar, ninguém vem tirar contas de mim. E se vier é que venha, que eu não estou para pagar nada a ninguém, que não devo nada a ninguém, só devo a mim, não é? Isto é, eu só tenho que me preocupar comigo, sou a minha própria juíza, certo? Identificar o erro, muito importante, não é? Identificar o erro e reabilitá-lo. Portanto, procurando fazer o bem. E lutar para ser melhor. Alguém quer dizer mais alguma coisa em relação a este ponto? O que fazer? Ou chega? Se ficarmos mais ou menos com estes na cabeça, já não é muito mau, pois não? Posso dizer uma coisa? Podes, claro, e agradeço. Tu há bocado disseste, já no final, aquela célebre frase, aqui se faz, aqui se paga, então podemos substituir aqui se faz, aqui se aprende. Sim, eu disse a brincar, não é? Claro. É uma frase feita. Mas seria correto? Claro, claro. Aqui é que nós aprendemos. Claro que no plano espiritual também aprendemos, não andamos lá a olhar para as moscas, nem deve haver moscas, não sei. Como na minha aldeia havia muitas, e eram chatas que... mas aqui, a escola maior é aqui, sem dúvida. A prova dos novos é aqui. E fazemos os exames todos. As provas. Ora bem, então, conclusões. Vamos lá para as conclusões. Primeira grande conclusão, com base nisto que dissemos. Isto é verdade lá para Alice, para quem já me ouviu mais vezes. Ninguém é culpado. Já viram a grande alegria que vos estou a dar? Não vamos julgar ninguém, então. Nem a nós. Nem a nós, nem a ninguém. Ninguém é culpado. E você assim, fogo, isso não pode ser. Lá os políticos e os não sei o que mais e não sei o quê. Ninguém é culpado, mas responsável. E você assim, uma coisa vai dar à outra, é dizer a mesma coisa de palavras diferentes, completamente diferente. Uma pessoa culpada é uma pessoa que está de braços cruzados, que está inativa, que não reage, que não gosta de si, que é triste, que é infeliz, que
já jogou tudo o que tinha a jogar, que está no fim da linha, que já não interessa mais nada, que está vencida. Uma pessoa que é responsável é uma pessoa que está de mangas arregaçadas, que luta, que vai para a frente. Para a frente é que é caminho. Vamos lá, ver no que der, em alguma coisa vai dar, vamos experimentar, vamos fazer, vamos errar, vamos aprender, vamos experimentar e não estamos quietos, mexemos. Portanto, são duas posturas, são duas atitudes completamente diferentes uma da outra. Estão nas antípodas uma da outra. Portanto, esta, para mim, é a grande... Se nós sentirmos isso, uma coisa é eu estar aqui a dizer para vocês, não é? E eu, o que estou a dizer, estou a sentir, porque fui eu que fiz este rascunho. Não é? Eu estou a sentir isto. Mas uma coisa é eu estar a sentir e estar a dizer-vos. Outra coisa é vocês estarem só a ouvir. E não sentir isto como uma verdade, como uma ferramenta para trabalhar a culpa. Portanto, não há culpados, não há erro. Há responsabilidade, há aprendizado, que são coisas completamente distintas e que a doutrina espírita a mim me ensinou. E a vocês também. Depois, nunca esquecer que nós temos um pai e esse pai ama sempre, não é quando nos portamos bem só, é sempre quando nos portamos bem e quando não nos portamos bem, porque para ele a gente porta-se sempre bem. Porquê? Se para nós não há erro, para ele também não há. Há experiências, há aprendizado, não é? A gente quando foi para a escola, vocês já imaginaram a tortura que era a gente aprender lá naqueles livros, apesar de terem bonequinhos e não sei o quê, mesmo assim foi uma tortura. A gente é que já não se lembra. Senão, Deus me livre. Não é? Na altura haveria coisa mais difícil, mais complicada na nossa vida do que isso? Não havia. Exatamente, não havia. Mas aprendemos. Agora, imaginem para um pai como é que será, não é? Portanto, não há erros. Ele, quando estava a olhar para nós lá a fazer o A, assim, oh, coitadito, mas tem calma que vais aprender, não é? Isso não é um erro, isso tu estás a aprender. E quem diz a letra diz... Mas pensou. Não disse, mas pensou. Olha, eu não conheço Deus, eu não amo Deus, já disse aqui publicamente e volto a dizer, porque seria hipócrita se eu dissesse que amo Deus. Não amo, porque eu não o conheço, não sei quem é, tenho uma mínima ideia, uma palidíssima ideia, mas sei que existe e isso para mim é suficiente. Sei que me ama e isso é mais do que suficiente. Pronto. Agora, eu amo a Ele? Não, que me perdoe, mas não amo. Mas quando penso nele, não consigo. Lá chegarei, se Deus quiser, se Ele quiser. E não tenho culpa. Não tenho culpa. Exatamente. Mas agora a sério, eu sempre que me lembro de Deus, e lembro-me de vez em quando, sempre que me lembro dele... Não, por acaso não, por acaso não. Também, graças a Deus, por norma não estou assim aflita. Mas sempre que me lembro dele, eu lembro-me da parábola do filho pródigo, que para mim é a coisa mais linda que existe à face da terra. E fico consoladíssima, especialmente se faço alguma asneira, não é? Fico consoladíssima quando recordo a parábola do filho pródigo, porque aquele rapaz, não é, aquele filho, abandonou o pai, deixou-o entregue a si próprio àquele irmão que não sei se era melhor ou pior do que ele, não é? Que nem mãe tinha, coitado. E andou lá por onde quis. Passado não sei quanto tempo, chegou a casa todo maltrapilho, esfomeado, irreconhecível.
E o que é que fez o pai? Acolheu. O pai disse-lhe alguma coisa? O pai culpou-o de alguma coisa? O que é que fez? Mais do que acolheu. Mais do que acolheu. Fez um banquete em sua honra. Opa, eu estou toda arrepiada, sério, juro. Mexe comigo a parábola do filho pródigo, mexe comigo. Ele fez-lhe um banquete. Ele vestiu de cima a baixo com a melhor roupa que tinha. Ele deu-lhe um anel, uma joia. Pôs-lhe um anel no dedo. Olha que eu estou com o dedo em riste. Ele deu-lhe um anel. Mandou matar a melhor vaca ou a melhor ovelha ou lá o que foi. Reparem. Aquele indivíduo, ele chegou curvado pela culpa e pelo remorso. O filho pródigo é o símbolo da culpa, é o símbolo do remorso. E o que fez o pai? Então, nós que temos o mesmo pai, porque nós no filho pródigo simbolizamos o pai como Deus, não é? Digamos assim. Nós não, Jesus, que a parábola é dele. Então, se nós temos o mesmo pai, vamos trabalhar a nossa culpa, pelo amor de Deus. Que ele nos dê também um fato bonito e que mate lá um bom... Não é? E que nos dê um anel bonito e isso tudo. Porque não há filhos enteados, não é? E para terminar, dizer-vos, portanto, além destas duas coisas, dizer-vos também outra coisa que me sensibiliza imenso. Que quando estava Jesus e o bom ladrão, eu não sei se isto foi verdade, mas foi o que nos disseram. Vale o que vale. Pronto, mas pelo menos vale como ensinamento. Quando estava no momento praticamente final, pelos vistos, o bom ladrão, um indivíduo que roubou qualquer coisa, não é? Virou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, não é? E o que é que fez Jesus? Jesus disse: lembras-te agora disso? E quando é que roubaste? Pois é, olha que não se rouba, isto é, nem lhe deu lições de moral, nem o recriminou. O que é que ele disse? Estarás ainda hoje comigo no paraíso. Querem melhor coisa para trabalharmos a nossa culpa do que isto? Então, olha, trabalhem-na. Obrigada.